Olá, sou o professor Júlio e para dar continuidade ao nosso eixo de radioproteção, vamos debater agora sobre o transporte de material radioativo. O uso de material radioativo muitas vezes requer o seu transporte entre instalações e para isso deve ser acondicionada em uma embalagem apropriada que é projetada e construída para ser uma barreira efetiva entre ele e o meio ambiente. O conjunto formado pelo material radioativo e sua embalagem é chamado de embalado. Para que o transporte seja realizado de forma segura para pessoas, objetos e o meio ambiente, foram criadas normas internacionais que servem como base para as normas e regulamentos nacionais. Na classificação internacional de produtos radioativos da Organização das Nações Unidas, a ONU, os materiais radioativos são classificados e incluídos na classe 7. A Agência Internacional de Energia Atômica elaborou o regulamento para o transporte seguro de materiais radioativos, que foi atualizado e publicado em 2000 como o famoso livro laranja. Os requisitos de transporte se aplicam a todas as modalidades de transporte de material radioativo, ou seja, terrestre, aquático, fluvial, marítimo, né? E na parte aérea, e engloba todas as operações e condições relativas ao transportes, tais como desenho, fabricação, manutenção, reparo de embalagens, descarga, recepção, armazenamento em trânsito, entre outras, tá? Sempre que possível, deve-se evitar requisitos aplicáveis a um só meio de transporte, de forma a facilitar o transporte multimodal. Para isso, me acompanhe nos slides. Transporte de material radioativo. Aqui eu separei para você um material sobre o transporte de material radioativo, iniciando pela Agência Internacional de Energia Atômica. Ela é o principal órgão regulamentador da atividade de transporte com material radioativo. Ela é responsável, então, pelas recomendações sobre o transporte de produtos perigosos, inclusive o nosso material radioativo. Aqui eles lançaram também, em 1961, a primeira edição do famoso livro laranja, como ele é internacional, Orange Book, ele que regulamenta todo o transporte, então, de material radioativo, tá? Os principais órgãos internacionais, a gente vai começar falando da aviação. Então, o primeiro é a Associação Internacional de Transportes Aéreos. O segundo aqui que eu separei para a gente, que é muito importante, é a Organização da Aviação Civil Internacional. Eles estabelecem aqui regulamentos de segurança para o transporte aéreo de produtos perigosos. No terceiro slide eu botei o transporte marítimo, tá? É a Organização Marítima Internacional. Em 1990, eles classificaram os produtos perigosos e regulamentaram seu transporte por mar. E também o que não é muito comum para nós aqui no Brasil, mas internacionalmente pode ser emitido produtos radioativos pela União Postal Universal, tá? O que seria comparado para nós aos Correios. Ele, claro, ele aceita uma quantidade pequena de material radioativo, tá? Não pode exceder 1/10 dos limites estabelecidos. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos trazer para uma realidade bem atual. Ah, a União cria as leis para a nossa quarentena, sendo que os estados e municípios têm autonomia para deixá-las mais rígidas. Isso acontece também no transporte internacional. Apesar de ser leis internacionais, aqui no Brasil a gente tem as nossas próprias leis, comandadas pela Senem. A Senem pode cumprir as regras internacionais ou deixar elas um pouquinho mais rígidas. E a gente vai ver agora o comportamento da Senem no transporte de material radioativo aqui no Brasil. Então, o principal órgão nacional é a Senem.
A CNEN é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a lei do transporte de material radioativo, ela está englobada na norma na NE 5.01, que descreve como as atividades de transporte de material radioativo devem ser planejadas e realizadas aqui no nosso país. Na CNEM também, ali na norma 5.01, óbvio, né, gente? Ela é baseada no livro Laranja, tá? Na sexta edição de 1985. E como vocês podem ver aqui, o Brasil adotou um regime um pouquinho mais rígido. Ele proibiu o transporte via postal no país. E na norma da CNEM, na NE 2.1, fala sobre a proteção física de unidades operacionais da área nuclear. A resolução da CNEM de julho de 81 estabelece os princípios gerais e requisitos básicos para a proteção física de unidades operacionais na área nuclear, incluindo as unidades de transporte. Aqui a gente também tem no Brasil o Ministério dos Transportes, tá? Que ele já está extinto, agora ele é o Ministério da Infraestrutura, que diz que o transporte de produtos perigosos, que na Guia para Emergências de dezembro de 1984 contém informações básicas para orientação e ação de bombeiros e policiais durante acidentes envolvendo produtos perigosos, inclusive materiais radioativos, tá? O mesmo Ministério da Infraestrutura aqui tem um decreto 96.44 de 1988 que regula o transporte rodoviário de produtos perigosos e o decreto 98.973 de 1990 regula o transporte ferroviário de produtos perigosos. Ainda aqui no Brasil, a gente tem o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, que na norma NG02, norma essa que diz: norma geral para o planejamento da resposta à situação de emergência nas unidades operacionais. E na norma NG04, ela diz a norma geral para situações de emergências nas unidades de transporte. Aplica-se a unidades de transporte de material nuclear ou radioativo. E ainda aqui no Brasil, a gente tem o Ministério de Defesa, tá? Comando da Aeronáutica regula o transporte aéreo por meio da norma da CNEM para embarques domésticos, dos requisitos das instruções técnicas da Organização de Aviação Civil Internacional para o transporte seguro por ar, para embarques internacionais. E também a gente tem a Marinha, que regula o transporte de produtos perigosos em mar aberto e em águas interiores. Os problemas básicos e respectivas soluções no transporte de materiais radioativos. Os problemas básicos, como o primeiro aqui é citar a disposição do pessoal envolvido no transporte e indivíduos do público. Essa norma a gente já viu, tá? Todos estão sujeitos ao sistema de limitação de dose da norma da CNEM NN 3.1, Diretrizes Básicas de Radioproteção. A gente já está cansado de saber que é justificação da prática. Claro, aqui não é da prática médica, tá? Como a gente está falando de transporte, então é justificação da prática no transporte. Otimização de dose e da proteção radiológica e limite das doses individuais. Aqui sempre lembrando para vocês, doses individuais. Não esqueçam, tá? De que constar o individuais. Voltando para o nosso texto. Aqui eu separei até alguns dados que cabem ainda nos problemas básicos de número 1 ali, tá? Limitação de doses nos indivíduos. Os limites primários anuais para equivalente de dose efetiva aplicável tanto a condições normais como em situações de emergência. Então aqui, para trabalhadores, 20 microsieverts ano ou o equivalente de 2 RENs ano. Indivíduos do público, 1 microsievert ano ou seu equivalente de 0,1 REN ano.
Os trabalhadores devem ser informados dos riscos radiológicos e estar adequadamente treinados. Para o nosso segundo problema básico aqui, é a exposição de materiais fotossensíveis à radiação, como filme, placas, películas fotográficas, tá? Isso a gente tem que cuidar para ter um certo afastamento. E o terceiro problema que a gente tem é a liberação de material radioativo no meio ambiente, acidente com meio de transporte ou embalados. E para nós falarmos das soluções, limitação da radioatividade. A limitação da quantidade de material radioativo, a atividade da fonte, numa dada embalagem e embalado. A segunda solução é a limitação dos níveis de radiação. A gente tem que medir a radiação a 1 metro dos embalados para ver quanto que está emitindo de radiação esse embalado. E a terceira é a separação conveniente. A gente tem que ter ciência, né? Tem que estar ciente de que passageiros, materiais fotossensíveis, áreas de passagem de indivíduos do público e outros produtos perigosos não podem ficar perto dos nossos embalados. Normalização do transporte de material radioativo tem como objetivo geral estabelecer requisitos de segurança e radioproteção, a fim de garantir um nível adequado de controle da exposição de pessoas, bens e meio ambiente. A gente já falou bastante sobre a exposição de pessoas, de bens e meio ambiente. E para a gente ficar bem ciente, as normas aqui, tanto nacionais quanto internacionais, são fundamentadas nos 3 problemas básicos e suas respectivas soluções. Isso praticamente é um resumo do livro laranja, tá? A classificação dos materiais radioativos. Para fins de transporte, material radioativo é aquele material com atividade específica superior a 70 kBq por quilograma. Acima desses valores podem ser considerados então material radioativo expectivo, material radioativo sob a forma especial, material de baixa atividade específica, objeto contaminado na superfície, material radioativo de baixa dispersão, material físsil e material físsil expectivo. Aqui eu vou lembrar vocês e vou comentar um pouco mais, que foi onde que eu senti que rolou uma certa dificuldade. O material físsil são materiais radioativos com uma atividade mais alta, como urânio. E o hexafluoreto de urânio são materiais com uma certa tipo, uma certa não, com uma atividade bem superior, tá? Então onde que se toma mais cuidado. Os tipos embalados. Então, como a gente já comentou, embalados é o conjunto de componentes necessários para encerrar completamente o conteúdo radioativo, recipiente e seus componentes sem o material radioativo. Já o embalado, para ficar bem claro, embalado contendo material radioativo. Então, o que acontece? A gente tem a embalagem sem nenhum material radioativo dentro. Do momento que a gente bota o material radioativo dentro da embalagem, ele se torna o nosso embalado. Os tipos de embalado, então, classificados aqui, é embalados exceptivo, embalado industrial, embalado tipo A, embalado tipo B, embalado tipo C e os outros. O que são esses outros? São embalados para material físsil e para o hexafluoreto de urânio. Óbvio que eles são bem mais robustos, são maiores, tá? Com uma capacidade incrível para suportar essa radiação. A blindagem aqui, gente, a parte interna, muitas vezes pode ser feita de urânio. Como assim, professor, urânio? O urânio, ah, o urânio exaurido, ele serve como blindagem, tá? Porque ele não emite mais radiação e ele se torna uma blindagem. Aqui os requisitos de ensaios de resistência dos embalados. Esses requisitos também estão lá no nosso livro laranja, tá?
são bem rígidos. Os ensaios para condições normais de transportes aplicados a embalados industriais, a embalados tipo A, tipo B e tipo C, eles têm que passar por rigorosos testes, tá? O embalado deve ser submetido a um jato de água simulando uma precipitação de 5 centímetros hora durante 1 hora. O embalado também deve cair em regime de queda livre sobre um alvo, de modo a sofrer o maior dano. E ainda o embalado deve ser submetido a uma carga de compressão igual a 5 vezes a sua massa ou 1.300 quilos. Já os embalados tipo B e C sofrem um pouquinho mais. Eles têm que ter uma queda livre, tá? Aqui no primeiro caso, o embalado deve cair de um regime de queda livre, de uma altura de 9 metros sobre um alvo rígido, de modo a sofrer o máximo dano. E o segundo, o embalado deve cair de uma altura de 1 metro sobre um cilindro de aço doce com 20 centímetros de comprimento e 15 centímetros de diâmetro, rigidamente fixado em uma posição perpendicular ao alvo. A queda livre 3 é uma massa de 500 quilos em queda livre de 9 metros. É uma imagem muito bonita que a gente vai ver agora. Os ensaios ainda tem um ensaio térmico, tá? Que o embalado deve ser submetido a uma fonte de calor com temperatura acima de 800 graus por 30 minutos. Além do térmico, a gente ainda tem o acidente simulado, que é a carga que o embalado é colocado em cima de um caminhão. Esse caminhão é mirado num alvo, tá? Num muro, e ele é acelerado mecanicamente para se chocar contra o muro para aguentar o acidente. E a gente tem também a imersão em água, tá? O que seria imersão em água? O embalado é largado numa profundidade de 15 metros dentro da água e ele tem que suportar por 8 horas. O índice de transporte é feita a medida a 1 metro do embalado em microrem por hora. E o valor máximo encontrado é arredondado para cima até a primeira casa decimal. Aqui eu botei alguns exemplos, então. Vamos supor que a gente tenha 2,3 microrens hora. A gente vai arredondar ele para um índice de transporte de 2,2. Se a gente tiver 0,48 microrens hora, a gente vai arredondar ele, uma casa decimal acima, né? A gente vai ter um índice de transporte de 0,5. E se a gente tiver 0,05 microrens hora, arredondando o índice de transporte será zero. Aqui tem uma tabelinha quanto à categoria da placa, tá? Então, como é sinalizado e a radiação emitida. Então, ela é feita a medida a 1 metro do embalado, em microrem por hora, e o valor máximo encontrado é arredondado uma casa acima até a primeira casa decimal. Então, o índice de transporte ali, se a gente tiver um índice de transporte igual a zero, a gente vai ter ele na categoria 1, que vai ser a placa branca. Se a gente tiver ele entre 0 e menor ou igual a 1, a gente vai ter a categoria 2, que é a amarela. De 1 a 10, a gente vai ter a categoria 3. E acima de 10, a gente vai ter a categoria 3, amarela, uso exclusivo. Aqui eu botei as plaquinhas para vocês, bem separadinha.
pelo índice de transporte. Lembrando que o nosso estudo é em cima do livro base Radioproteção e Dosimetria do Tawata. Você vai encontrar mais sobre o assunto no capítulo 9. Espero ter colaborado com seu estudo e até o próximo.